Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para dar notícias que a mídia não mostra sobre conflitos internacionais. Dessa vez vamos falar sobre o assunto que é campeão de audiência aqui no canal, que é o conflito na Ucrânia. Bom pessoal, outra coisa que eu queria falar ontem, como vocês devem ter notado, né, eu postei apenas um vídeo e 2 vídeos shorts, né, com uma quantidade pouca de vídeo relacionado ao canal, que eu tive um problema de saúde, mas já me tratei, já fui no médico e tudo mais. No entanto, isso gerou um problema, né, que eu não atualizei totalmente vocês sobre a situação lá na Ucrânia. Então, esse vídeo aqui, ele é uma atualização de ontem do conflito na Ucrânia, então muito provavelmente eu vou postar outra atualização como essa ainda hoje. E eu peço que você deixe um comentário para que a próxima atualização também apareça para você. Se você não sabe o que comentar agora, diga apenas um muito obrigado ou diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. O exército russo está impedindo com sucesso novas tentativas das Forças Armadas ucranianas de penetrar profundamente na região de Kursk. Relatório final de Redovka, de 19 de agosto. Está aqui. Artigo de Mikhail Peshchinnikov, né? Lembrando, até o final do ano, eu vou conseguir falar o nome desse rapaz corretamente. Tá aqui, tá? Aumentar um pouquinho a tela aqui. Bom, e a região de Kursk, áreas em que a Ucrânia conseguiu invadir, né? Aqui, onde você vê essa setinha para cá e setinha para cá, confrontos aqui nessas áreas, tá bom? Vocês podem ver. E aqui a famosa cidade suja, onde a Ucrânia conseguiu se estabilizar mais fortemente. Vamos dar uma olhada aqui. Os diretores da Redovka coletaram eventos importantes do dia 19 de agosto na Operação Militar Especial. As Forças Armadas russas continuam a conter com sucesso o inimigo na região de Kursk. O objetivo das Forças Armadas ucranianas é conseguir o controle de grandes áreas povoadas com entrocamentos rodoviários ao longo das fronteiras da zona de ruptura, a fim de facilitar a logística e construir uma defesa forte. Desculpa, pessoal. Batalhas por pontos fortes. Apesar da situação difícil para si, as tropas ucranianas continuam a atacar as posições do exército russo na região de Kursk, tendo sido repetidamente sublinhado que, apesar do fracasso dos planos iniciais, o comando das Forças Armadas da Ucrânia, em vez de um objetivo estratégico nesta fase, tinha muitos objetivos táticos. É a sua realização que determina nada menos que a estabilidade defensiva da cabeça de ponte do inimigo na região de Kursk, bem como a capacidade de se utilizar como um quadro operacional para futuras ações. Mas como esses planos podem ser realizados? Qualquer operação ofensiva, se não terminar com a derrota completa e final do inimigo, entra em fase defensiva temporária. No entanto, pode durar muito tempo. E na defesa, o principal é o controle não do território como tal, mas dos pontos que resolvem as questões logísticas. Se for conveniente protegê-los, você pode repelir os ataques inimigos por um longo tempo. Em todos os momentos, tais pontos eram cidades, grandes aldeias e outros objetos que atendiam aos critérios descritos acima. Pessoal, parando para pensar, né? Muita gente. Agora que eu pensei nisso agora, tá? Não tinha falado sobre isso, não. Muita gente tem falado dos pontos logísticos, né? Pontos de envio de alimentos e tal. Só que agora eu parei para pensar que não é necessário, pelo menos não de uma forma muito rápida, que os soldados ucranianos lá nessa região recebam alimentos, porque eles podem saquear esses alimentos das casas que estão nessas cidades, né? Se você for parar para pensar, agora que eu parei para pensar nisso, né? Por exemplo, quando você está numa área rural,
como as áreas ali de Donetsk, em que há um local ali, você tem que defender uma ponte, você tem que defender um entroncamento, aí tudo bem. Agora, não é necessariamente esses soldados eles possam ali se alimentar somente do que vem da Ucrânia, né? Do que vem da Ucrânia. Eles podem se alimentar saqueando as casas daquelas pessoas que saíram lá, lembrando, elas tiveram que ser evacuadas. Tem 2.000 pessoas ainda como reféns dentro da cidade suja, por exemplo, mas tirando isso, outras pessoas que evacuaram essas cidades ali, eles deixaram ali tudo ali, né, nessas casas, né, saíram praticamente com a roupa do corpo, né, porque foi uma ação muito rápida. Então, o que mais tem ali nessas casas, né, são alimentos ali que podem ser saqueados livremente por esses soldados ucranianos que controlam a cidade, né. Então, tem essa questão também, né. Eu não vi ninguém abordando sobre isso, né. Se alguém tiver uma opinião aí é, contrária à minha, ou se acha que eu tenho razão, poste aí nos comentários, né? Que eu pensei nisso agora, né? Eu pensei nisso agora, em relação a isso, né? Que é questão mais lógica, né? Do que você esperar sempre que o soldado fica lá na cidade esperando a logística ucraniana ultrapassar a fronteira, quando eles podem muito bem saquear o que está na cidade, né? Mas vamos aqui. Consequentemente, a atividade ofensiva das Forças Armadas Ucranianas é ditada não tanto pelo desejo de tomar as rotas para um novo avanço para Ligov e Kurchatov, mas pela necessidade de garantir a logística e a capacidade de defesa em condições aceitáveis, o que é uma tarefa fundamental para eles nesse momento. Mas o avanço deve ser aguardado para os próximos passos da aventura. O exército ucraniano precisa de fortes pontos extremos de avanços ao longo do perímetro da bolha territorial onde operam as suas unidades. Eles devem fornecer o perímetro externo de proteção da cabeça de ponte, uma vez que esses fortes podem ser transformados em grandes centros de defesa, pontos de abastecimento, munição, etc. Claro, mas ainda voltando, é claro que logística eles estão falando de munição também. Nesse caso, aí é correto, munição não vai ser encontrado facilmente em cada casa, né? Embora provavelmente há alguns russos lá que usem armas, mas não é suficiente para uma guerra, né? Então a logística também tem a ver com a munição, tá? Eu estou me referindo, aquilo que eu falei, eu me referi à questão da sobrevivência do soldado, né? Que sobrevive no sentido de alimentação, né? Então a alimentação não é muito difícil deles conseguirem nessas áreas. Sem falar supermercado, né? Com certeza tem Kursk e tudo mais, né? Não necessariamente saquear a casa em casa. Enfim. Mas a questão da munição é fundamental, óbvio, né? Então a munição sim precisa de uma rota muito rápida ali para ser aberta para levar ali o que é necessário para poder continuar se defendendo, né? Ou atacando. Isto reduz drasticamente o braço de abastecimento das forças inimigas que operam isoladamente, também pode excluir a opção de um rápido avanço das unidades das Forças Armadas Russas. Seguindo a rede rodoviária, você não pode evitar áreas povoadas. Nem sempre é possível usar rotas alternativas e o território inimigo está repleto de muitas perguntas sem resposta que você deve saber ao atacar. Na seção norte do avanço, perto de Korenevo, as Forças Armadas Ucranianas tentaram novamente atacar, mas não conseguiram penetrar na aldeia, sofrendo perdas no processo. Eles também não perdem a esperança de resolver a questão deste assentamento contornando pela faixa da aldeia Olgovka Kremenyanoi. Com isto, o inimigo tenta conseguir o seguinte, nomeadamente fornecer cobertura aos territórios controlados a partir do norte, o que só pode ser conseguido através da captura de Korenevo. É o trampolim mais conveniente para as Forças Armadas Russas para uma ofensiva promissora. Só lembrando que onde é Korenevo, Korenevo é aqui, tá? É daqui que ele está falando. Como vocês podem ver,
as tropas ucranianas não conseguiram invadir, estão tentando contornar para invadir por aqui. E aqui eles enfrentam as forças armadas russas. No flanco ocidental do avanço, só não posso dar play no vídeo devido às políticas do YouTube, tá? Mas o link vai ficar no comentário para você clicar e ver o vídeo no próprio site, tá? No flanco ocidental do avanço ucraniano, a parte de um forte confiável pode ser parcialmente assumida na faixa das aldeias Snagorsk, Apanasovka, Vinezapni, Gordiivka. As forças armadas ucranianas estão tentando assumir o controle dos assentamentos descritos acima para o bem da rodovia 38K006, que passa por eles. As forças inimigas também continuam a atacar na direção das aldeias de Snagorsk e Apanasovka. Neste último, eles falharam e não conseguiram se firmar, recuando em direção à aldeia de Snagorsk. Sem Apanasovka, o comando ucraniano não conseguirá obter um controle estável sobre a rota acima mencionada. Para tomar posse de parte sul desta estrada, o inimigo da região de Sumy também tentou atacar a aldeia de Troskoy, que fica mesmo junto à fronteira, mas também não teve sucesso. No flanco ocidental do avanço inimigo, conseguiram um forte na forma de cidade suja, mas ele ainda tem um problema muito grande, que também é relevante para outras áreas, onde o lado ucraniano também está tentando obter oportunidades logísticas mais lucrativas e assentamentos convenientes para a defesa. Esta é a proximidade das posições das Forças Armadas Russas. Neste momento, o comando ucraniano organizou todo o apoio às suas tropas, principalmente através de Suja, porque todas as rotas fecham nesta cidade e depois vão ventilar nas direções de ações de grupos das Forças Armadas Ucranianas. Não é difícil imaginar quão carregada é a estreita lista de artérias logísticas em que as Forças Armadas Ucranianas dependem atualmente. É claro que essas estradas estão sob estreita vigilância das Forças Armadas Russas, o que torna a viagem por elas uma tarefa extremamente arriscada para o inimigo. Agora, na área de sul, o inimigo tenta atacar a leste, nomeadamente na direção de Belitsa. A intersecção das rotas 38K 028 e 38K 029 das Forças Armadas da Ucrânia é necessária para distanciar-se das posições das Forças Armadas russas. Para atingir esse objetivo, o inimigo também precisa de controle de Martianovka. Mas neste momento, as Forças Armadas ucranianas não têm mudanças positivas nessas questões. As tentativas de ataque não se revelaram particularmente bem sucedidas para elas. Nessas condições, o adversário, claro, fará de tudo para amenizar a sua situação em termos de segurança. Além disso, como mencionado acima, sem fortes em todas as principais direções da ação, os grupos inovadores das Forças Armadas Ucranianas continuarão a cometer não posso falar a palavrinha, mas vocês estão vendo aí na tela, continuarão a cometer contra as defesas das Forças Armadas Russas. Afinal, sem unidades fortes com logística otimizada, as tropas ucranianas são forçadas a atacar constantemente, mesmo quando já não tem capacidade para o fazer. Afinal, se o inimigo entrar em uma defesa estática sem alcançar a posição tática acima mencionada, a retenção de territórios a longo prazo será excluída. É importante compreender que eles precisam dos fatores de sobrevivência e estabilidade da defesa das Forças Armadas ucranianas na zona do avanço inicial na região de Kursk por uma razão. Esta área de operações de combate provavelmente desempenhará um papel de apoio ao inimigo. A sua principal tarefa é acumular contra si o maior número possível de forças das Forças Armadas Russas e evitar que seja destruída durante o maior tempo possível, enquanto estão em curso os preparativos para uma nova fase da ofensiva. Tá aí, né?
Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Bom, pessoal, o que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre essa invasão ucraniana em Kursk? Se tem como dar algum resultado ou se a Ucrânia apenas tomou uma atitude desesperada ali que não tem como dar certo? Pode ter na minha opinião. Na minha opinião, essa situação aí tem um fator de desgaste grande para o governo Putin, né? Mas também pode servir, né? Vendo aí o limão numa limonada, pode servir para que o governo russo reforce mais suas fronteiras com a Ucrânia, né? Uma coisa que já já vem se falando há muito tempo, né? Como eu falei, o Strelkov, né? O herói do Donbass que hoje está preso na Rússia, né? Uma das críticas que ele fazia era essa, que as regiões fronteiriças ali têm que ser consideradas já regiões de guerra. Ele falava isso porque essas regiões estavam sendo bombardeadas muito antes aí da invasão de Kursk, né? Mas às vezes o excesso de confiança fez com que a Rússia não não negligenciasse essas áreas, né? É mais ou menos o excesso de confiança que os Estados Unidos tem com relação às suas bases, né? Muitas bases dos Estados Unidos eles estão posicionadas, por exemplo, no Iraque, em áreas ali que não tem uma grande defesa, né? Pode ver. E a única defesa era, ninguém vai ter coragem de atacar uma base americana, né? Tipo assim, a defesa era essa, mais ou menos. E aí que tu viu quando houve esse recentemente, né? Essa questão do conflito na Palestina, a quantidade de bases dos Estados Unidos que foram bombardeadas foi imensa, né? Tanto que muitas bases foram evacuadas e tudo mais. Coisa que antigamente era impensável, né? Ah, os grupos árabes não vão ter coragem de enfrentar os Estados Unidos assim, que agora a gente vê que não tem, você não pode, né, pensar de que não vai acontecer. Tem que se preparar para as questões. Então, é aquilo que eu já falei, eu já usei essa analogia comparando com a situação lá em Israel. Né? Israel deslocou 200 mil pessoas do norte por causa dos ataques do grupo do Líbano naquela região. Né? Isso deveria ter sido feito pelo governo russo, na minha opinião, já quando as primeiras bombas começaram a cair em Kursk, em Belgorod. Né? Não dá para confiar simplesmente num sistema de defesa aérea. Né? É claro que isso gera um desgaste, gera um problema para a população e tudo mais, né? Mas gera um desgaste inicial, né? Você evacuar uma população inteira da área fronteiriça, mas o desgaste muito pior, na minha opinião, está sendo agora, que agora não é uma evacuação controlada, planejada, é uma evacuação desastrosa, não, uma evacuação às pressas, uma evacuação debaixo de tiro, né? É uma evacuação que não consegue evitar que os soldados ucranianos, o exército ucraniano, prenda reféns ali, né? Então, na minha opinião, gerou um desgaste muito pior, né? Essas áreas aí deveriam já há muito tempo ser áreas ali em que apenas os sistemas de emergência, vigilância e militares trabalhassem, morassem nessas áreas, pelo menos até a Rússia conseguir controlar essas regiões aqui, né? Fazer uma zona tampão em todas as regiões que fazem fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Aí teria uma zona tampão aqui para as suas fronteiras estatais, né, pós União Soviética,
sejam guarnecidas, né? Estejam mais protegidas de ataques aéreos, por exemplo. Ao mesmo tempo, você impediria, né, morte com ataques aéreos, como impediria também essa fuga desesperada da população russa dessa área e a prisão de reféns ali e tudo mais, né? Então, realmente foi aí um dos erros do governo Putin que o exército Zelensky conseguiu, ainda que talvez de um modo atrasado, né? Talvez se ele fizesse isso um pouco antes, quem sabe não daria um pouquinho mais certo, né? Mas talvez de um modo atrasado, vamos dizer, o Zelensky tenha feito isso, e aí isso não fez com que a Rússia se desviasse lá do Donbass para poder ir para essa área, o que também favoreceu ali a situação no Donbass. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se você quer ver mais atualizações, lembre-se, deixe um comentário, qualquer comentário. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, mas nunca esqueça de deixar um comentário, porque quando você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube, dizendo que você gostou do canal. E aí o YouTube entende que você gostou do canal, começa a recomendar mais meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e você não perde nenhuma atualização. Até a próxima.